Daniel, eu vi você falando também alguma coisa sobre uma nova pandemia para esse ano, para o outro, no governo Trump. Não tem? Alguém falou lá atrás isso? Ou falou da primeira Então, pandemia? Não, foi da primeira não fala. Das duas. Das duas? Das Quem, duas. quem foi que falou isso? Então, em 2017, o Dr. Anthony Fauci, ele deu uma palestra na Georgetown University. Eu vou te falar a data certa. Dia 10 de janeiro de 2017. Por que eu sei essa data? Porque foram 10 dias antes da posse do Trump. Tá. Que a posse nos Estados Unidos é sempre dia 20 de janeiro. Então, 10 dias antes da posse do Trump, da primeira gestão, dia 10 de janeiro de 2017, vocês podem procurar isso, eu vou dar até uma dica. Coloca USA Today, Anthony Fauci, COVID, ou Covid, alguma coisa assim. Porque o USA Today fez um fact-check nessa informação, no ano de 2020. Estão dizendo na internet que o Dr. Anthony Fauci disse que ia acontecer uma pandemia na gestão Trump. Será que isso é verdade? E eles concluem, verdade. Ele deu uma palestra na Georgetown University, dia 10 de janeiro de 2017, e ele falou isso. Eu tenho certeza que vai acontecer uma pandemia na gestão Trump. Eu tenho certeza absoluta. E o que deu? Aconteceu. Agora, quem está falando dessa vez? Dessa vez é o Dr. Peter Hotez. Peter Hotez é um pediatra que ganhou muito destaque durante a pandemia, defendendo o lockdown, defendendo as máscaras, defendendo os imunizantes. E ele deu uma entrevista, acho que para a MSNBC, agora final de dezembro, dizendo que no dia 21 de janeiro, ou seja, amanhã, várias doenças novas iam atormentar a gestão Trump. Ele fala do H5N1, que é a gripe aviária, ele fala de novas cepas da Covid que estão chegando, ele chega a falar até de dengue, ele fala de zika, ele fala de chikungunya, ele fala que isso tudo vai cair em cima do colo do presidente Donald Trump a partir do 21 de janeiro, ele vai ter que lidar com isso. E se ele não se preparar, o mundo inteiro vai pagar o preço. É fácil de achar essa entrevista, é só botar Peter Hotez, Pandemic, MSNBC. Você vai achar isso aí fácil. Então, assim, tanto na primeira pandemia falaram antes e na segunda o Peter Hotez está falando também. E só para a galera que está pensando, pô, mas em que pé está isso? Presta atenção. Hoje é segunda-feira. Na semana passada, começou a circular uma informação, assim ainda nos canais alternativos, de que o estado da Geórgia, o estado inteiro, tinha proibido a comercialização de frango devido à descoberta de H5N1 no frango. Aí o que acontece? Domingo, isso começou a sair na grande mídia americana. Então, está confirmado. Hoje, no estado da Geórgia, ninguém consegue comprar mais frango. Olha a que ponto chegamos, que o frango estaria contaminado por essa gripe aviária. A gente sabe que em dezembro a Califórnia decretou estado de emergência por causa de gripe aviária. É claro que todo mundo vai dizer, mas na Califórnia o Gavin Newsom, né, o governador, ele é bem progressista, bem anti-Trump, deve ter feito isso para gerar um frisson, mas já está na Geórgia também. Então, tá um cenáriozinho meio estranho, né? A gente tem que perguntar, e aí, doutor Peter Hotez, de onde você tirou essas informações? A gente está sabendo muito, hein? Pode crer. Fala, Lenin. Vamos lá. O Flávio, ele perguntou aqui quais seriam as consequências para o clima global com as políticas do Trump. Ele falou sobre isso? Você falou sobre o... Então, o Trump ele já prometeu, né? Que nem eu falei, a gente tinha até como plano de governo o Drill Baby Drill, ou seja, vamos perfurar gás, petróleo, alegando que ele quer fazer com que a indústria americana volte a ser importante. Ele falou que os americanos são o país da manufatura. Falou de novo da questão da indústria automobilística que tem que ficar nos Estados Unidos e para isso tem que ter, claro, fonte energética, né? Então, vai sair do Acordo de Paris, possivelmente até enfraquecendo o Brasil na COP30, que a gente vai sediar em Belém no segundo semestre. E, de fato, os americanos hoje só perdem para os chineses como os maiores emissores de gás carbônico para a atmosfera e de outros gases também de efeito estufa. Se você tira algum tipo de regulação, algum tipo de promessa de redução de metano, CO2, poxa, a tendência é que tenha um aumento ainda maior. Fora que esse discurso, ele pode também contaminar outros países. Tendo em vista, por exemplo, a Argentina. A Argentina do Javier Milei, ano passado, na COP29, lá em Baku, simplesmente a Argentina abandonou a reunião, alegando que não compactuava muito com o discurso que estava sendo feito ali, porque, de novo, né, o Trump, ele tem essa pauta que esses grandes organismos multilaterais, como o Acordo de Paris, como a União Europeia, são burocratas que não representam os anseios nacionais.
E que aí os Estados Unidos teria que abrir mão da sua soberania, teria que perder dinheiro fazendo mudança de matriz energética e que isso atenta contra os interesses da população americana. E esse discurso, acho que ele pode contaminar também outros países. Então, além da gente estar falando do segundo país, fora a China, né, que mais emite gás carbônico e gás de efeito estufa, acho que o discurso ele pode contaminar outros governos mais nacionalistas que ascendem principalmente na Europa. Daniel? Então, um detalhe muito curioso que o Trump falou hoje foi que ele disse que ele ia retirar os incentivos aos carros elétricos e ele ia também decretar uma emergência energética nacional. Para que decretar uma emergência energética nacional? Porque essa medida ia dar para ele o poder para aumentar rapidamente a produção de energia nos Estados Unidos, incluindo essa permissão para que eles fizessem o Drill Baby Drill, que é perfurar, fazer novas perfurações para a estação de petróleo no Alasca e no Oceano Ártico. Groenlândia entra um pouquinho nessa história, entendeu? Agora, quando eu escutei isso, eu falei, poxa, o Elon Musk está ali na plateia, deve ter ficado chateado, né? Que ele vai tirar o incentivo aos carros elétricos, porque o Elon Musk tem a Tesla, né? Só que aí, logo depois, veio a contrapartida. Logo depois de falar que ia acabar com o Green New Deal e com o incentivo a carros elétricos, ele fala, nós vamos expandir o Destino Manifesto. Eu falei, rapaz, quando fala em Destino Manifesto, aí acende a minha antena, né? O que é o Destino Manifesto? É uma crença, é um conceito da cultura norte-americana de que os Estados Unidos foram levantados por Deus para serem uma espécie de xerifes do planeta Terra, né? Uma virtude especial do povo americano, a missão de civilizar o continente americano eles serem os guias do planeta Terra. Só que aí, o que ele fala? Eu falo, cara, esse negócio de Destino Manifesto é um negócio perigoso, né? É perigoso porque mobiliza, assim, uma visão meio megalomaníaca americana. E ele fala, nós vamos expandir o Destino Manifesto para o espaço e vamos levá-lo até o planeta Marte. Falei, rapaz, agora o negócio ficou estranho, hein? Aí, é claro que o Elon Musk falou, valeu, estragou um pouquinho a Tesla, mas deu a moral para a SpaceX, né? Lembrando que o Elon Musk, pessoal, tem o Elon Musk figura pública, que é um coroa moderninho que joga videogame, é um dos primeiros do mundo no Diablo 4, mas ele é um businessman e ele como businessman não tem nada a ver com o Elon Musk figura pública, porque ele como businessman, ele é um defense contractor, ele é um contratante de defesa, junto com a Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, ou seja, ele fabrica armas para o governo americano. Mas como, Daniel? Que tipo de arma? Você sabe que ele, para lançar os foguetes da Tesla, teve que ter autorização do exército americano. Porque aqueles foguetes, se você troca a ponta do foguete, ele vira um ICBM, o Intercontinental Ballistic Missile, vira um míssil balístico intercontinental. Então, para você adaptar aqueles foguetes para uma bomba nuclear, é mole. E a gente sabe que quem manda os equipamentos da Space Force, que foi criada pelo Trump, que depois de 70 anos o governo americano criou um novo ramo do exército, que é a Força Espacial, a gente sabe que a próxima guerra no espaço, quem manda os equipamentos da Space Force é a SpaceX. Então, a SpaceX é não apenas um defense contractor, mas o Elon Musk também é um intelligence contractor, porque ele também, através da sua atuação com o Starlink, ele oferece informações de inteligência para o governo americano. Então, tem um detalhe interessante aí nessa questão, para a gente não olhar esses caras como criancinhas que jogam videogame e um coroa que era o apresentador do Aprendiz que falava, você está demitido, you're fired. É muito diferente do que a galera está imaginando. Tem coisas assim muito importantes acontecendo. E